Olá, eu sou o professor Léo Ricino e vamos falar um pouco sobre dicas sobre a língua portuguesa. Hoje vamos falar de uma dica muito fácil, que complica a vida de todo mundo, o uso do porquê. Seja bem-vindo, inclusive, para aprender esse tipo de dica. Aliás, eu vou te contar um segredo. Esse problema do uso do porquê é um problema brasileiro. Nós somos 8 países falantes da língua portuguesa. E essa preocupação, quando é separado, quando é junto, quando é com acento, quando é isso, quando é aquilo, é uma preocupação bem brasileira. Você pega livros e grandes livros de outros países, seja da África, seja de Portugal, você não tem esse problema quando o porquê é separado, quando o porquê é junto. No entanto, não há nenhum problema nisso. Vamos deletar uma informação que te passaram desde que você fez lá o curso do ginásio, do colégio. Você aprendeu, como a maioria das pessoas, que o porquê é separado quando é uma pergunta e o porquê é junto quando é resposta. Esta é a primeira coisa que você tem que apagar. Deleta essa informação. Vamos a um outro processo que é muito mais fácil e infalível, não há exceção. O porquê só será separado em 2 casos. Primeiro caso, será separado sempre que você conseguir colocar a palavra razão após ele. Não interessa se é pergunta, se não é pergunta. Isso não vem ao caso. Você consegue colocar a palavra razão após o porquê, não precisa escrever, basta colocar mentalmente. Esse porquê obrigatoriamente é separado. Vamos ver um exemplo primeiro com pergunta. Por que você escreveu aquele artigo? Veja, nesta frase eu consigo dizer por que razão você escreveu aquele artigo. Ora, se coube a palavra razão, esse porquê tem que ser separado. E aqui coincidiu de ser uma pergunta. Agora eu vou falar um outro caso em que ele também tem que ser separado, mas não é uma pergunta. Não sei por que estou explicando isso às pessoas. Veja a frase. Não sei por que estou explicando isso às pessoas. Ora, se você quiser mentalmente, você consegue colocar a palavra razão. Olha, não sei por que razão estou explicando isso às pessoas. Então, neste caso, não é pergunta e o porquê tem que ser separado. Então, primeiro caso, porque separado, não interessa se é pergunta ou não, se você consegue colocar a palavra razão após ele. Este mesmo caso, porque separado, quando você consegue colocar a palavra razão, tem uma especificidade quando ele vem no final da frase ou quando ele está sozinho, por exemplo, num diálogo. Se ele vier no final da frase, por exemplo, você faltou à aula ontem, por quê? Repara que eu poderia dizer, você faltou à aula ontem, por que razão? Então cabe a palavra razão, ele tem que ser separado. E como ele está no final da frase, além de separado, ele tem que ser acentuado. Ou num diálogo, faça-me esse favor, e você diz por quê? Então, o porquê ficou sozinho, veja que cabe, por que razão? Então, além de separado, ele tem que ser acentuado. Então, primeiro, porque é separado quando você consegue encaixar a palavra razão após ele. Neste mesmo caso, se ele vier no final da frase ou sozinho, além de separado, ele tem de ser acentuado. Agora vamos ao segundo motivo do porquê separado, que é um uso muito raro no Brasil. No Brasil nós não gostamos de usar esse porquê separado quando você pode substituir por pelo qual, pelos quais, pela qual, pelas quais. Nós no Brasil já preferimos usar direto o pelo qual, pelos quais, pela qual, em vez de falar o porquê. Mas língua é democrática, outro pode usar assim. Então, se eu falo assim, o motivo por que estou explicando isso é que há muitas perguntas. O motivo por que estou explicando isso é que há muitas perguntas. Eu substituiria, olha, o motivo pelo qual estou explicando isso é que há muitas perguntas, que é a nossa forma brasileira até de dizer. Portanto, se eu posso substituir o porquê por pelo qual, ele tem que ser separado também. Então, vimos. Porquê separado, quando você consegue encaixar a palavra razão, este mesmo porquê separado será acentuado se vier no final da frase ou sozinho no diálogo. E o terceiro caso, do porquê separado, é quando você pode substituir o porquê por pelo qual, pelos quais, pela qual, pelas quais.
Agora vamos tratar do porquê junto. Fácil. Será junto se você não conseguir colocar a palavra razão. Eu faltei ontem porque houve greve no transporte coletivo. Tenta colocar a palavra razão. Veja se ficou boa na sua língua, na língua portuguesa. Eu faltei ontem porque razão houve greve no transporte coletivo. Essa frase não existe, portanto esse porquê terá de ser junto. E finalmente, um quinto caso do porquê, vamos recapitular. Porquê separado, quando você consegue colocar a palavra razão. Porquê separado e com acento, quando você consegue colocar a palavra razão e ele vem no final da frase ou sozinho. Porquê separado, quando você pode substituí-lo por pelo qual, pelos quais, pela qual, pelas quais. E o porquê junto. Agora vamos ao último caso do porquê, que é o porquê substantivo, que é junto e com acento circunflexo. E ele é um substantivo, isto é, ele é sinônimo de motivo, de causa. Veja, eu não sei o porquê dessa situação. Seria tão correto se eu dissesse, eu não sei a causa dessa situação, eu não sei o motivo dessa situação. Então, esse porquê substantivo, sinônimo de causa e motivo, ele é acentuado por um motivo muito simples. É uma palavra oxítona terminada em E. Todas as palavras oxítonas são terminadas em E, são acentuadas. Além disso, você grave que este porquê substantivo, ele virá sempre acompanhado de um determinante. Quais são os determinantes da língua portuguesa? São três: os artigos, os numerais e os pronomes. Esse porquê substantivo acentuado normalmente vem acompanhado do artigo. Veja, eu não sei o porquê daquela situação. Então, este o é o artigo, toda palavra modificada por um artigo é um substantivo. Então, esse porquê é substantivo, é uma palavra oxítona terminada em E, e como todas as oxítonas terminadas em E, ele tem que ser acentuado. Essa é a dica de hoje. Espero que você tenha assimilado bem e que volte e nos assista na próxima dica de português.